boa noite. Boa noite. Ibope mostra que se a eleição fosse agora, Dilma seria eleita em segundo turno contra Aécio. Ato do movimento Passe Livre tem quebra-quebra na Avenida Rebouças. Agências bancárias e carro do jornalismo da TV Gazeta foram depredados. No centro da cidade, encapuzados jogam bombas em torcedores ingleses que estavam num bar. Num jogo eletrizante no Itaquerão, Uruguai derrota a Inglaterra. A Colômbia vence a Costa do Marfim e está mais perto das oitavas de final. E a Argentina anuncia calote no pagamento de sua dívida pública. Protesto do movimento Passe Livre é marcado por confusão e quebra-quebra em São Paulo. A concentração do ato aconteceu na Avenida Paulista no começo da tarde. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.300 manifestantes participaram do ato. São 5h10 da tarde e a marcha prossegue aqui pela Avenida Rebouças. Funciona da seguinte maneira: à frente vem o grupo de jornalistas, mais de 100 pessoas, repórteres, cinegrafistas, fotógrafos e jornalistas estrangeiros. E atrás, logo em seguida, os manifestantes. Só que agora há pouco, um grupo de vândalos avançou sobre o carro da nossa reportagem. Um grupo que já tinha hostilizado a nossa equipe. E olha só, a pauladas, eles quebraram os vidros. Olha, os manifestantes, ao longo do trajeto na Avenida Rebouças, um grupo mais violento tem atirado pedras contra o vidro dos bancos. E agora eles se aproximam, olha, de uma agência do Santander. Algumas pessoas da organização do movimento Passe Livre tentam evitar e tentam fazer com que a multidão prossiga o caminho. Mas alguns vidros já foram quebrados. Olha, agora a gente teve que se afastar bastante da manifestação, porque eles estão muito agressivos, eles estão atirando pedras contra os jornalistas, contra os cinegrafistas. Não há polícia, não há policiamento neste ato e a marcha segue dessa maneira. E a repórter Carla Rodeiro continua acompanhando a manifestação do MPL e tem outros detalhes, Carla. Olha, agora um grupo de manifestantes está aqui na Marginal Pinheiros e nesse momento eles estão quebrando a fachada de uma loja de automóveis e uma parte deles já entrou nessa loja. A impressão que a gente tem daqui é que eles já avançaram sobre os automóveis também da loja. Agora há pouco, os manifestantes estavam no meio da Marginal, eles já saíram da Marginal, mas a Marginal continua interditada no sentido Lapa, a pista expressa e a pista local. Há barricadas também pegando fogo na Marginal neste momento. Houve uma dispersão e esse grupo mais violento é que permanece ali depredando essa loja de automóveis. A impressão que a gente tem é de que não há polícia, não há polícia acompanhando essa manifestação. Nós não vimos durante o percurso, durante a marcha, e também não vimos aquele tradicional cordão de soldados que normalmente atua nos protestos. A Polícia Militar não informou o tamanho do efetivo destacado e disse apenas que está usando uma nova estratégia, mas não detalhou que estratégia seria essa. Bem, ali vocês acompanham aí os vândalos depredando a loja de carros aqui na Marginal do Rio Pinheiros, próximo à ponte Eusébio Matoso. É com vocês. Nós continuamos acompanhando essa situação na Marginal Pinheiros e a Carla pode voltar a qualquer momento aqui no Jornal da Gazeta. Hoje os católicos celebram o Corpus Christi. No Brasil, além das missas e procissões, a data é marcada pela exibição nas ruas de coloridos tapetes de serragem com imagens santas. No estado de São Paulo, a festa mais famosa é da cidade de Santana de Parnaíba. Figuras perfeitas, decoradas à mão e feitas com serragem colorida. 80 metros cúbicos do material foram usados para criar os desenhos cheios de detalhes.
Mas para entender como isso ficou pronto, vamos voltar algumas horas no tempo. O dia mal tinha clareado e os voluntários já estavam com a mão na massa. Quase 1000 pessoas se prontificaram a acordar cedinho para enfeitar as ruas. Cláudio é comerciante em São Paulo e há 10 anos vem para cá ajudar. É uma terapia, é gostoso. É bem gostoso. Você chega aqui, você relaxa. Este ano, Santana de Parnaíba, cidade da Grande São Paulo, planejou receber mais de 20.000 pessoas para a celebração de Corpus Christi. Mas todos os anos a quantidade de visitantes ultrapassa as expectativas. Um tapete como esse fica pronto em quanto tempo? Depende, umas 2 horas, 2 horas e meia, até mais. Para que os desenhos fossem preenchidos com serragem, alguns faziam a base dos desenhos com giz no asfalto. Essa foi a função do Elivelton, que participou pela primeira vez da montagem. Você fica bem feliz, bem mais contente, ver que tem uma parte sua aqui nesses desenhos aqui. Marcenarias da região doaram a serragem acumulada durante o ano, mas ela só foi tingida com as diversas cores apresentadas aqui nos últimos dias para não mofar. Ao todo, o tapete terá 850 metros para enfeitar as ruas de Santana de Parnaíba. A tradição dos tapetes de serragem para festejar Corpus Christi é antiga. Temos assim registro a partir de 68 com a serragem colorida. Anteriormente eram as flores vermelhas, né? Colchas de renda e toalhas de renda nas janelas, né? Que era a tradição anterior a essa. Mas a partir de 68 nós temos o conhecimento de que começou com o pó de serragem. Carla mora em Santana de Parnaíba há 10 anos. Ela se lembra como era fazer os desenhos antes de se mudar para cá. Nós triturávamos as casquinhas de ovos, tingíamos, usávamos aquele antigo refrigerante com aquelas tampinhas e encapávamos. A borra de café era guardada durante todo o ano para ser usada no tapete. Entre os desenhos estão figuras religiosas e abstratas. Em um deles, o Papa Francisco. O significado de Corpus Christi tem o sentido que a igreja, num certo momento, ela viu a necessidade de publicamente fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A presença de Jesus Cristo real na Eucaristia. E para nós aqui de Santana de Parnaíba tem um sentido, né? Além da cidade, recebe os visitantes, as pessoas estão aí enfeitando os tapetes. Depois de tudo pronto, só resta contemplar e guardar para sempre na memória e nas fotografias as belas figuras. Primeira vez que eu venho, eu não imaginava que era tão bacana assim. Para registrar. Com certeza. Na Catedral da Sé também aconteceu a missa de Corpus Christi. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas participaram da celebração. Após a procissão que passou por ruas da região central e remete à caminhada dos peregrinos em busca da Terra Prometida, aconteceu uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha um ato do movimento Passe Livre na Marginal Pinheiros. E a situação é bem tensa na região, Carla. Tá chegando aqui, são 2 ônibus. A impressão que eu tenho aqui é a tropa de choque, que desembarca agora para ver o que estava acontecendo aqui. Só que a manifestação já se dispersou. Os manifestantes que há pouco estavam depredando uma loja de carros, já não estão mais aqui, eles já saíram. Eles quebraram toda a fachada da loja e a impressão que a gente tem daqui de cima, nós estamos em cima da ponte, é de que eles entraram na loja, porque até um carro, se a gente fosse um pouquinho mais para cá, Thomas, a gente consegue ver um carro que disparou, o alarme dele disparou, o que indica que os manifestantes entraram na loja. Bem, a polícia continua ali, na Marginal Pinheiros, que neste momento permanece interditada, a pista local e a pista expressa. Os manifestantes, eles queimaram ali barricadas, eles montaram barricadas e atearam fogo. Então, nesse momento, no sentido Lapa, a Marginal está interditada. É com vocês no estúdio. Obrigado mais uma vez, Carla. Carla, que pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre essa manifestação do movimento Passe Livre.
E o feriado prolongado de Corpus Christi será de frio e céu nublado na capital paulista. E apesar do sol voltar gradativamente no fim de semana, as madrugadas devem continuar geladas. Vamos ver agora em detalhes a previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. Uma massa de ar polar mantém o tempo frio no centro-sul do Brasil nesta sexta-feira. O dia será gelado tanto no sul quanto no sudeste do país. Há previsão de geada na Serra Catarinense e no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. Já no sudeste, além do friozinho, há previsão de garoa no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. Já no centro-oeste, a sexta-feira será ensolarada e bastante seca. Previsão de pancadas de chuva no litoral do Espírito Santo e também em todo o litoral nordestino. E chove bastante amanhã na porção norte do país, entre o Amazonas e o Pará. As máximas variam bastante, não devem passar dos 15 graus em Curitiba e dos 24 no Rio de Janeiro, mas faz calorão de 34 em Teresina. Em São Paulo, uma massa de ar seco ganha força, diminuindo a quantidade de nuvens no céu. O sol brilha com força em grande parte do estado. No centro-oeste, máxima de 25 graus em Presidente Prudente e de 27 em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 25 graus em Barretos e de 26 em Ribeirão Preto. Mas a faixa leste, que inclui a capital e o litoral, deve continuar com o céu nublado. A máxima não deve passar dos 20 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital o céu fica nublado, mas com algumas aberturas de sol. Pode garoar pela manhã e à noite. A máxima não deve passar dos 17 graus. E tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. As máximas sobem para os 20 e 22 graus, respectivamente. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E após a Câmara Municipal não aprovar o projeto que instituía feriado na próxima segunda-feira, dia de Jogo do Brasil, o prefeito Fernando Haddad anuncia ampliamento do rodízio. Algumas medidas alternativas foram divulgadas pela Prefeitura para amenizar o trânsito na segunda-feira, quando o Brasil enfrenta Camarões a partir das 5 da tarde. O rodízio será ampliado e valerá das 7 da manhã às 8 da noite e se aplica a veículos com placas final 1 e 2. O horário de funcionamento das faixas exclusivas de ônibus também será ampliado, incorporando o período diurno inteiro. Além da partida do Brasil, que será em Brasília no dia 23, a Arena Corinthians vai receber o jogo entre Holanda e Chile, à 1 da tarde. Segundo a CT, será feito um esquema especial de trânsito na região. E desde o início da Copa do Mundo aqui no Brasil, São Paulo já recebeu mais de 60 mil turistas. Muitos buscam informações nos centros de atendimento da SP Tours, nos aeroportos e rodoviários. E o movimento nesses centros triplicou. E o clima, é claro, nesses locais é de confraternização. No meio de tanta gente que desembarca no aeroporto de Congonhas, é fácil identificar os turistas que vieram para a Copa. São mais irreverentes. Meu filho brasileiro. Meu filho do Uruguai, Brasil. E estão sempre em busca de informações. Para ir a Barrio Jardim. Na Central de Informações Turísticas, a maioria quer saber sobre hospedagem e transporte. De acordo com o levantamento da São Paulo Turismo, a cidade recebeu até o início desta semana mais de 64 mil turistas, sendo 10 mil estrangeiros. No aeroporto de Congonhas, o movimento triplicou. São passageiros que viajam entre as cidades sedes da Copa. Hoje, o desembarque de uruguaios e ingleses que vieram para o jogo na Arena Corinthians foi grande. Todos chegam elogiando a recepção dos brasileiros. Eu estava em Rio, depois Brasília, agora São Paulo. Tudo ótimo, zero problema, não tem nada. Aqui no Uruguai falam muito que tem muitos problemas e tranquilo. Muito lindo todo, muito chévere. Gracias por la hospitalidad, todo muito bem. Segundo informações da SP Tours, o fluxo de passageiros aqui no terminal rodoviário do Tietê aumentou 10% desde o início da Copa. E aqui também tem central de informações turísticas. Este posto já é um dos mais movimentados da cidade. E mais da metade dos turistas que buscam informações aqui são de outros países.
As atendentes são bilíngues. Upstairs to your left, you see the company, they have different pins. Mapas também auxiliam nas explicações. Comunicação por aqui não é problema. Reclamações para a gente não chegou nenhuma até agora. Eles estão sendo bem atendidos em todas as partes que eles passaram. Alguns chegam tentando falar em português, mas aí quando eles veem que a gente fala inglês ou espanhol, eles preferem, porque aí eles conseguem se comunicar melhor. Alguns preferem que a gente continue falando em português para eles se habituando com a língua também. O grupo do Chile viaja pelo Brasil atrás da seleção. Eles resolveram ficar em São Paulo até o jogo da próxima segunda-feira. Vamos a conhecer o centro turístico e saber onde queda o estádio e a esperar hasta el lunes del partido de Chile. 4 dias para conhecer a cidade e ver onde vamos. Aqui é a integração dos brasileiros com os turistas aqui na rodoviária. E pediram para eu tirar uma foto, eu também vou ajudar. Os equatorianos com bandeiras chamam a atenção dos passageiros. Muitos param para tirar fotos. Por que você quis tirar uma foto? Porque é difícil vir os estrangeiros para cá, né? E agora tá vindo a Copa, é uma grande forma de a gente acabar conhecendo eles também. Eles são bem educados. E as pessoas, que tal? Sí, muy amables, nos han atendido bien, nos indican todos los requerimientos que necesitamos. Todo está bien, está muy bonito. Son muy alegres y colaboradores. Vamos a mais notícias sobre a Copa do Mundo com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Luís Soares brilhou na vitória do Uruguai sobre a Inglaterra hoje na Arena Corinthians. Não foi isso, Celso? Pois é, Gabriel, o atacante do Liverpool não jogou a primeira partida porque ainda se recuperava de uma cirurgia no joelho. Portanto, hoje foi a estreia de Soares e não poderia ter sido melhor. Ele foi o grande nome da partida a marcar os 2 gols da vitória uruguaia na Arena Corinthians. Um aos 38 do primeiro tempo e o outro aos 39 do segundo. Rooney fez um único gol inglês. Agora, com essa derrota, os ingleses seguem apenas com chances matemáticas de classificação e dependem de uma combinação de resultados já a partir de amanhã, no jogo entre Itália e Costa Rica, 1 da tarde, horário de Brasília. Ô Celso, convenhamos, chances remotas, né? Porque tem que torcer para a Itália amanhã, qualquer outro resultado, a Inglaterra já está eliminada amanhã, né? A questão é a seguinte, a Inglaterra não tem nenhum ponto, então só para a gente entender essa matemática. A Inglaterra precisa que a Itália vença o jogo, que aí a Itália vai para 6 pontos, Costa Rica fica com 3, o Uruguai fica com 3, a Inglaterra tem chance de, vencendo a Costa Rica, ficar também com 3 pontos e a Itália vencendo o Uruguai também, então ficariam empatados com 3 pontos. Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. E golear a Costa Rica para ter um saldo, definir um saldo positivo, um saldo bom. Quer dizer, então é muito difícil a chance de permanência da Inglaterra. Falando do jogo de hoje, Luís Soares fez a diferença, né? Fez a diferença. Pode observar que no jogo de estreia do Uruguai contra a Costa Rica, o Uruguai não teve muita produtividade ofensiva. Ele chama a responsabilidade, talvez seja o melhor atacante em atividade no momento, astro do campeonato inglês, artilheiro e melhor jogador da Premier League. Portanto, tem todas as credenciais do Luís Soares. E ainda não está 100%. Antes do jogo, um episódio de violência contra os ingleses. Homens encapuzados atiraram bombas contra os torcedores do país no centro de São Paulo. Pelo menos 15 pessoas foram presas. O ataque aconteceu no Vale do Anhangabaú, próximo ao local da FIFA FanFest. Segundo a polícia, os encapuzados atiraram morteiros contra os torcedores ingleses e arrancaram bandeiras das mãos deles em frente a 2 bares, no início da Avenida São João. Os agressores foram perseguidos e presos quando tentavam fugir de ônibus. Eles foram levados para a delegacia. De acordo com a PM, com os detidos foram apreendidos 6 rojões, um soco inglês, um punhal e um protetor bucal de luta e fogos de artifício. Ninguém ficou ferido. Na delegacia, um defensor público afirmou que os presos estavam com rojões para uma comemoração e que houve uma briga generalizada, inclusive com violência por parte dos ingleses, que não foram detidos. Um pouco mais cedo desse jogo do Uruguai e Inglaterra, em Brasília, a Colômbia deu um enorme passo rumo à classificação para as oitavas de final. Os colombianos derrotaram Costa do Marfim e conseguiram a 2ª vitória seguida na Copa do Mundo, algo inédito na história do futebol do país.
Todos os gols no Mané Garrincha saíram no segundo tempo. Rames Rodrigues, aos 18 minutos, fez 1-0 para a Colômbia. Juan Quinteiro, aos 24, marcou o segundo do time colombiano. 2-0 sobre Costa do Marfim. Aí, 3 minutos mais tarde, aos 27, Gervinho fez uma linda jogada e marcou um golaço. Mas com isso, Colômbia 2, Costa do Marfim 1. E este jogo em Brasília foi marcado por um protesto. Gabriel, cerca de 60 pessoas protestaram nos arredores do estádio Mané Garrincha. Os manifestantes pediam a desmilitarização da polícia militar e gritavam palavras de ordem contra a Copa do Mundo e a FIFA. Eles caminharam até o limite do cordão policial, montado a 1,5 km de distância do estádio. Após simular uma partida de futebol no local, o grupo se dispersou e encerrou o protesto. De acordo com a polícia, não houve registro de conflitos. E agora vamos falar da seleção brasileira, que treinou hoje na Granja Comari. E para falar do dia da seleção, conversamos com o repórter Alexandre Silvestre, que fala ao vivo de Teresópolis, onde o time brasileiro se prepara para o jogo contra Camarões na próxima segunda-feira. Lá, Silvestre, devemos ter mudanças na seleção, na escalação, depois do jogo amarrado contra os mexicanos? Desamarra, Celso, desamarra. Boa noite a todos. Acho muito cedo antecipar alguma coisa nesse momento. Agora, eu tenho a impressão que o Hulk, poupado do jogo contra o México, com aquele desconforto na coxa esquerda, deva voltar à equipe principal. Tanto que no treino de hoje, com muita chuva aqui no campo 2 da Granja Comari e também um pouco de neblina, o Hulk participou normalmente. Foi um treino leve, mais físico, mas o Hulk esteve em campo e aparentemente está beleza para ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Os titulares ficaram realizando um tratamento, um treinamento regenerativo nas partes internas aqui da Granja Comari, enquanto os reservas, mais o goleiro Júlio César, o Hulk e o Ramírez, que são jogadores aí em tese titulares. O Ramírez jogou a última partida, o Hulk iniciou a Copa do Mundo entre os titulares, foram para o campo. O técnico Scolari amanhã deve posicionar a equipe principal no gramado. É bem possível que ele realize um treino tático, dando algum tipo de pista em relação à equipe que ele pretende colocar em campo na próxima partida, segunda-feira, contra os Camarões, melhor dizendo, um jogo importantíssimo, vale a vaga para o Brasil nas oitavas de final. Um empatezinho basta para a seleção brasileira avançar à fase de mata-mata da Copa do Mundo. Depois desse trabalho aqui no campo 2, o goleiro Júlio César apareceu na sala de imprensa na Granja Comari, conversou com os jornalistas e relembrou o empate do Brasil com o México, que deixou muita gente preocupada. Vamos ouvi-lo. E acho que o México, devido a própria partida que fez com a gente na Copa das Confederações, se preparou bem para essa partida. Então, vale ressaltar que eu acho que não fizemos, digamos assim, coletivamente uma partida boa, mas vale ressaltar também que eu acho que foi devido à grande marcação que o México teve, né, principalmente em cima dos nossos principais jogadores. Quem que te impressionou mais entre Holanda e Chile, possíveis adversários das oitavas de final, e com qual dos dois você acha que o jogo do Brasil encaixa melhor? Olha, eu vou ser bem sincero, essa pergunta eu não gostaria de responder porque nós temos um jogo agora diante de Camarões que decide a nossa classificação. Então falar da Holanda agora ou do Chile, eu acho que para mim seria até um desrespeito em relação a Camarões. Eu acho que é uma coisa que eu gosto, se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar depois, se Deus quiser, da classificação. O César tá certo, né? Senão depois vão pegar só essa frase dele e vão fazer um carnaval em cima, né, Celso? E ainda mais quem é o técnico. Luiz Felipe Scolari, que trabalha a motivação como poucos, quer dizer, ele sabe que qualquer coisa dita sobre o adversário pode se transformar numa arma para o rival. Então o Júlio César está cauteloso, o Brasil sequer garantiu a vaga ainda. O Silvestre falava que um empate classifica a seleção, mas um empate pode deixar a seleção em segundo lugar.
né? O ideal é se classificar em primeiro, vencendo Camarões e aí torcendo para que o México não faça uma goleada na Croácia, ou que a Croácia vença o México para ficar em segundo lugar. Alterações à vista para o jogo de segunda-feira? Olha, o Hulk eu imagino que deva voltar. Ele deve voltar para o lugar dele, no caso o Ramírez deixa o time. Agora o Fred e Paulinho, eu acho que estão ali na corda bamba. Acho que é mais uma oportunidade contra Camarões, senão eles podem dançar na fase eliminatória. Pelo mesmo grupo do Brasil, a Croácia só depende dela para avançar para as oitavas. Com a volta do artilheiro Mandzukic ao time, autor de 2 gols, a Croácia goleou Camarões e se classifica com nova vitória sobre o México na próxima segunda-feira. Vamos aos gols do jogo contra os camaroneses. Aos 11 minutos, Mandzukic recebeu perto da meta de Camarões e passou com o peito para Perisic, que mandou rasteiro para Olic abrir o placar, 1-0. Os camaroneses, mais esperançosos com uma virada, levaram um balde de água fria logo aos 2 minutos do segundo tempo. Perisic ganhou na corrida de Nonque e bateu na saída de Itanje, 2-0. Atordoados, os africanos se perderam em campo e abriram espaço para os rivais. Aos 16 da etapa complementar, o artilheiro Mandzukic aproveitou o escanteio cobrado da esquerda e testou forte para superar Itanje e marcar o terceiro dos croatas. O atacante do Bayern de Munique ainda achou uma brechinha para fazer o 4º gol dos europeus na partida e dar números finais ao duelo. Croácia 4, Camarões eliminado 0. Ô Celso, esse time de Camarões, próximo adversário do Brasil, pode ser considerado a pior equipe da África? Que está na Copa? Na Copa, sim. Sem falar que eles estão se desentendendo. A gente viu no jogo de ontem os jogadores quase se pegando dentro de campo. Já tinham se desentendido antes do embarque para o Brasil por problemas de premiação. O Eto'o também brigado com vários jogadores. O clima é péssimo na seleção de Camarões. 2 derrotas, o Brasil tende a vencer até com certa tranquilidade. Só não pode nos iludir numa eventual goleada. E a invasão dos chilenos ao Maracanã continua rendendo polêmica. Gabriel, a Polícia Federal deu 72 horas para que os torcedores chilenos deixem o Brasil. Caso não cumpram a determinação, os 85 chilenos estarão sujeitos à deportação sumária. Eles foram detidos após invadirem o centro de mídia do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ontem à tarde. Eles estavam sem ingressos para o jogo entre Chile e Espanha, que aconteceria logo em seguida no local. No primeiro jogo do Mundial no Maracanã, no último domingo, os argentinos já tinham invadido o estádio. No entorno dos estádios, há barreiras da FIFA, que só deveriam deixar torcedores com ingressos e pessoas credenciadas se aproximarem nos dias das partidas. E amanhã tem mais jogos pela fase de grupos do Mundial. Veja as partidas que acontecerão nesta sexta-feira. Itália e Costa Rica jogam pelo grupo D à 1 da tarde na Arena Pernambuco, em Recife. Já às 4 da tarde, Suíça e França se enfrentam pelo grupo E. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. E encerrando o dia, às 7 da noite, Honduras e Equador jogam também pelo grupo E, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Vale lembrar que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. E neste momento jogam Japão e Grécia na Arena das Dunas, em Natal. Por enquanto, 0-0. Por hoje é só, Gabriel. Não. Mas vamos falar ainda do ingresso, porque claro, hoje ainda foi possível conseguir esses tickets de última hora para as oitavas de final que acontecem em Fortaleza, entre o primeiro classificado do Grupo B na disputa Chile e Holanda e o segundo colocado do Grupo A, no qual está o Brasil. Para comprar os ingressos é preciso ser cadastrado no site da FIFA.com. Quem compra não pode transferir o próprio ingresso para outra pessoa. Se desistir de ver o jogo, a pessoa tem que devolver o ticket para a FIFA fazer a revenda. Olha só, muita gente procurando ingressos, está aí uma oportunidade. Tem que ficar lá no F5, atualizando a página. É isso aí. Valeu, Celso. Agora você pode ir. Boa noite, tchau, até amanhã. Estela, com você? E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha o ato do movimento Passe Livre na Marginal Pinheiros. Carla.
Olha, nesse momento, um grupo de manifestantes, agora menos numeroso, está no Largo da Batata. Há poucos instantes, eles atiraram rojões contra os policiais que revidaram com bombas de gás. Um pouco mais cedo, no percurso pela Avenida Rebouças, a fachada de pelo menos 4 agências bancárias foi destruída. Os manifestantes mais violentos também depredaram orelhões e lixeiras na Teodoro Sampaio, na rua Teodoro Sampaio. E aqui, já na Marginal, onde eles vieram, Marginal Pinheiros, interditaram a Marginal, e aonde o grupo maior se dispersou, um grupo violento avançou sobre esta loja de automóveis, que foi muito destruída. Toda a fachada de vidro foi quebrada e todos os carros que estavam em exposição foram danificados. Eu contei aqui 10 carros. Eles quebraram esses vidros a pauladas e também a pedradas. A gente vê aí blocos de concreto em cima, que ficaram ainda em cima do carro. Essa loja é uma concessionária que fica exatamente aqui na Marginal do Rio Pinheiros, muito perto do viaduto Eusébio Matoso. Isso aconteceu já quando a manifestação maior estava se dispersando. Um grupo violento atentou sobre a loja, invadiu a loja e destruiu vários carros. Durante a manifestação também houve violência contra a imprensa. Muitos jornalistas foram hostilizados, manifestantes também atiraram pedras contra jornalistas e até um cone de trânsito foi atirado contra um cinegrafista. Eles também atentaram contra os carros de reportagem. O nosso carro foi depredado, teve os vidros quebrados a pauladas por manifestantes que nos hostilizaram e nos perseguiram. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carla. Eleições 2014, pesquisa Ibope mostra que a presidente Dilma Rousseff ainda lidera a corrida pelo Palácio do Planalto. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A presidente Dilma Rousseff aparece com 39% das intenções de voto. Em segundo vem o tucano Aécio Neves, que já foi oficializado como candidato do PSDB com 21%. Em terceiro está Eduardo Campos, do PSB, com 10%. Em quarto, o pastor Everaldo, do PSC, com 3%. O Ibope também fez simulações de segundo turno. Em um possível embate entre Dilma e Aécio, a presidente venceria com 43% dos votos. O tucano teria 30%. Num segundo cenário, com Eduardo Campos, Dilma também seria reeleita. Ela aparece com 43%. Eduardo Campos teria 27%. Os entrevistados também fizeram uma avaliação do governo Dilma. Segundo o Ibope, 31% disseram que o governo é ótimo ou bom. 34% consideram a administração de Dilma regular e 33% dizem que a gestão é ruim ou péssima. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 142 municípios entre os dias 13 e 15 deste mês. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Além de Dilma, Aécio, Campos e pastor Everaldo, o Ibope incluiu no levantamento estimulado os nomes de Magno Malta, do PR, Zé Maria, do PSTU, Eduardo Jorge, do PV, Eimael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB, Mauro Iazzi, do PCB e Randolph Rodrigues, do PSOL. As intenções de voto dos 7 somaram 6%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PR 00171/2014. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Bom, hoje vamos comentar uma notícia importante, histórica. O Ministério da Defesa entregou à Comissão da Verdade os relatórios feitos pelas Forças Armadas a pedido da comissão sobre instalações militares usadas para torturas. É uma decepção total. A Marinha fez um documento de 248 páginas para falar da imigração japonesa à Ilha das Flores. A Aeronáutica de 145, o Exército de 42 páginas. E nenhuma das Forças Armadas reconheceu o óbvio, o que todo mundo sabe, que houve tortura e houve morte. Eu não sei se seria o caso das Forças Armadas pedirem desculpas por isso, até porque tem uma história que isso aí é uma exceção nessa história.
Agora, não pode nos tratar como se todos nós fôssemos imbecis. As Forças Armadas não podem agir desse jeito. Para serem uma instituição em que possamos confiar, que cuide da segurança do país, as Forças Armadas tinham que respeitar a memória das famílias atingidas pela Guerra Suja. Eu não vou discutir quem tinha razão, quem não tinha, mas as famílias foram atingidas, pessoas foram torturadas e mortas por agentes do Estado. E as Forças Armadas não reconhecem isso. Isso está registrado num clássico da historiografia, Combate nas Trevas, de Jacó Gorender, num clássico da literatura, Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares. Está registrado em O Que é Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, livros que chegaram a ser best-sellers. Quer dizer, essa memória existe, o país inteiro sabe que isso aconteceu. Não adianta vir com essa lorota, querer esconder o sol com a peneira, falando de imigração japonesa, falando que perderam os documentos, que os documentos foram queimados. Eu repito e insisto, não era o caso de pedir desculpas pelo que houve, mas também não é o caso dessa chacota, de agir como se estivessem acima do bem e do mal. O fato de estarem fardadas não significa que essas instituições podem mexer na história, fazer como Stalin fazia, como o PT tem feito ultimamente. Tem que se dar ao respeito e, para isso, tem que responder ao que a Comissão de Verdade perguntou, que não era também nenhum bicho de 7 cabeças. Desse jeito, vai ser difícil construir, vai continuar e ser cada vez mais difícil construir uma democracia no Brasil. Bem, terça-feira eu volto direto ao assunto. Em tela! Crise na Argentina. O Ministério da Economia anuncia que não vai pagar a próxima parcela da dívida pública. Este é o segundo calote internacional do país em seus credores. O pagamento previsto para o próximo dia 30 é referente ao ressarcimento aos credores pelo primeiro calote do país, que aconteceu durante a crise de 2001. Na ocasião, a Argentina deixou de pagar cerca de 100 bilhões de dólares da dívida pública. Os credores que não aceitaram o pagamento entraram na justiça americana e a Suprema Corte ordenou à Argentina o pagamento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Com essa decisão, o país sul-americano se viu impossibilitado de arcar com o primeiro parcelamento. A presidente Cristina Kirchner disse na segunda-feira que o país não voltará a declarar moratória, mas não aceitará extorsões. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com elevada ansiedade, candidatos mantêm um olho nos esplêndidos jogos da Copa e outro nas complicadas articulações políticas para definições de última hora. Hoje recebemos o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do Partido Popular Socialista, o PPS. Muito obrigada por estar conosco. O PSB aprovou por unanimidade o apoio à candidatura à reeleição de Geraldo Alckmin. Mas aí houve aquela questão da rede não querer, Marina Silva ter dito que era um equívoco esse apoio. Eu quero saber se esse descompasso pode passar uma ideia de que falta de sintonia rede PSB se acentua. Não, Lídia. Olha, alguém discute, por exemplo, que falta sintonia entre Dilma e Michel Temer, e o PMDB muitas vezes não apoia o candidato da Dilma pelos estados. De qualquer forma, a Marina está no PSB, mas ela é da rede. Ela não é o PSB, ela está lá em função de uma arbitrariedade, de uma decisão do TSE que impediu algo que é responsabilidade de Lula, Dilma, do PT, do governo, de Marina não ter o seu partido. Agora, vários outros têm partido que não representam nada. Ela está no PSB por uma opção de participar do processo e apoiando a candidatura de Eduardo Campos. No caso de São Paulo, há esse desencontro. Em vários outros lugares do Brasil, o encontro se dá com o apoio dela. Então, é evidente que não é a melhor alternativa, seria ótimo que tivéssemos todos unidos, mas isso é normal num processo que não há verticalização no Brasil. Mas, deputado, São Paulo é o maior reduto eleitoral do país, isso, né? Olha... E Eduardo Campos,
carece visibilidade. Marina Silva tem um peso, né, que já comprovado nessa questão e se espera uma transferência de votos. O fato dela não estar aliada à decisão do PSB, de Eduardo Campos, no apoio a Alckmin, não pode prejudicar a candidatura dele no estado de São Paulo? Não, prejudicaria muito mais se seguisse ela inventando um candidato em São Paulo. Nós do PPS, inclusive, defendemos essa posição desde o começo. Eduardo Campos, presidente do Brasil, precisa ter em São Paulo forças políticas representativas. E, independente do resultado, junto com Geraldo Alckmin, ele está com força política representativa do Estado de São Paulo. Portanto, pode governar o país. Se tivesse com uma candidatura inexpressiva, isso sim é que enfraqueceria a sua candidatura. O PPS acha que foi uma posição corretíssima do PSB e quem ganha com isso, ganha Geraldo Alckmin, ganha Eduardo Campos, ganha o Brasil. E Marina Silva ainda não transferiu votos, as pesquisas mostram isso. É cedo ou o senhor entende que cada eleição é uma eleição e isso não é garantido? Olha, cada eleição é uma eleição, e nada é garantido, essa transferência de voto. Agora, de qualquer forma, ela já representou concretamente, quando declarou o apoio a Eduardo, a consolidação da candidatura de Eduardo Campos. Foi fundamental para isso Marina integrar-se na campanha do Eduardo Campos, como foi também nós, mesmo um pequeno partido. Então, isso não se pode negar. Se vai contribuir com o eleitorado que ela teve em 2010, é algo que não se pode afirmar com toda certeza. Mas pode acontecer até porque ela continua sendo uma figura muito expressiva na sociedade brasileira, inclusive muito próximo dos jovens. Isso pode significar um acréscimo na votação do Eduardo Campos, que o leve para o segundo turno. Bom, falando em segundo turno. No começo, Eduardo Campos e Aécio Neves estavam com um discurso mais ou menos afinado no combate ao PT e ao governo Dilma. Isso continua. De repente, ambos começaram aí a trocar farpas e subiu o tom e se mostram mais como adversários políticos. Isso pode ser contraproducente no segundo turno, seja qual for para o segundo turno? Não, olha, o discurso contra o governo, eu diria até que os tons estão subindo de ambos os lados. Não, mas eu digo eles, entre eles. Sim, mas não mudaram o discurso em relação à crítica ao governo. Isso então, não, mas entre eles subiram o tom. Mas é normal, até porque eles estão disputando até hoje quem é que vai para o segundo turno. Mas com que cara vai olhar o eleitor se no segundo turno ficam juntos? Não, mas isso é normal. Depois também, de se atacar. Não, também ficar imaginando que ambos iriam ser tranquilos um em relação ao outro, é imaginar que não tem propostas alternativas. Então não deveria ser candidato. São distintos, não podemos aí comparar os dois. Têm origens distintas, inclusive nas alianças são distintas, têm espaços na sociedade que também são diferentes. Agora, o que é claro é que ambos são alternativas ao governo Dilma que aí está. Isso aí não tenha dúvida. E quem for para o segundo turno, ter a composição com o outro. O que está de novo em tudo aí, Lídia, é o seguinte, a Dilma pode nem ir para o segundo turno, você imagine isso. Isso, se disséssemos há algum tempo atrás, parecia uma estultice. Bom, mas o senhor acredita que o PT encare esse risco? Ou, se houver evidência que Dilma não vai para o segundo turno, volta Lula e emplaque Lula é que será o candidato, não, já que a lei permite? Olha, a lei pode permitir até 20 dias, não tem nenhum problema. Agora, só eu diria que se tiver essa possibilidade, Lula não volta de jeito nenhum. Por que o senhor tem essa certeza? Porque a derrota dele é algo que vai caco do PT para tudo que é lado. E ele está imaginando que mesmo com a derrota de Dilma, ele continua tendo um partido... Mas não é o que as pesquisas mostram. Lula continua ali muito bem colocado para vencer no primeiro turno. Não, a pesquisa não é isso. Primeiro turno. A pesquisa não indica isso. Ao contrário, a diferença dele vem caindo e isso significa que... E cai por quê? Porque o esgotamento do modelo. E as pessoas começam a ver que a Dilma
talvez seja muito incompetente, mas grande parte dos desafios que ela não está resolvendo por incompetência é fruto da irresponsabilidade do governo Lula. O senhor é candidato à reeleição? Candidato a deputado federal aqui por São Paulo, pelo PPS, com muita honra. E eu agradeço muito sua entrevista. E eu agradeço a você. Muito obrigado. A seguir, alemão é resgatado após ficar 12 dias preso em caverna. E a coroação na Espanha. Felipe VI é proclamado o novo rei do país. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff recebe Juan Manuel Santos, reeleito presidente da Colômbia, no último dia 15. Os presidentes se encontraram no Palácio da Alvorada e trataram da aproximação entre os dois países, com destaque para o comércio bilateral. Juan Manuel Santos também elogiou a participação do Brasil nas negociações com o Exército de Libertação Nacional, um dos principais movimentos guerrilheiros na Colômbia. Ele também elogiou a organização da Copa do Mundo no Brasil. Após o encontro, seguiu para o estádio Mané Garrincha, onde acompanhou a vitória da Colômbia contra a Costa do Marfim por 2-1. E vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Colômbia. Como vocês já sabem, no domingo foi reeleito o presidente Juan Manuel Santos. Ele começou no ano passado negociações para pôr fim à guerrilha das Farc. Elas são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ocupam há 50 anos imensos bolsões na área rural. Aliaram-se aos produtores de cocaína e aos laboratórios de refino. Já chegaram a ter 20 mil homens e mulheres no meio do mato. Tem hoje menos de 7 mil. Santos derrotou o direitista Oscar Zaluaga e o marqueteiro dele, o brasileiro Duda Mendonça. E também derrotou o ex-presidente Álvaro Uribe, que era o padrinho do candidato da oposição. A Colômbia deu um recente salto na economia. Não perde tempo com as provocações da Venezuela. Assinou com outros países andinos um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. O PIB vai crescer este ano 4%. A Colômbia está ultrapassando a Argentina como segunda economia sul-americana. A existência de uma guerrilha atrapalha o projeto de crescimento. Mas não é apenas porque existem guerrilheiros que ainda se dizem marxistas. É porque, só com a paz, o governo voltaria a ter a posse de todo o território nacional. Acabaria o toque de recolher que a guerrilha impõe à noite às estradas. É como se uma guerrilha brasileira não deixasse que caminhões, ônibus e automóveis rodassem pelas estradas entre São Paulo e Brasília. Em suas reuniões em Cuba, o governo e a guerrilha já concordaram em promover a reforma agrária, reprimir a cocaína e permitir que os ex-guerrilheiros participem da vida política. Mas não concordaram ainda sobre o direito das vítimas. Elas foram 220 mil nesses 50 anos. E também não estão de acordo sobre o desarmamento e sobre as condenações dos que mataram soldados ou reféns. Álvaro Uribe foi o último presidente que acreditava ser possível acabar com o problema pelas armas. Foi amplamente ajudado pelos Estados Unidos, mas o projeto fracassou. A verdade é que uma guerra interna é desgastante. A Colômbia é um país cheio de órfãos, viúvas e cicatrizes. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Espanha, Felipe VI é proclamado novo rei. Ele assume após seu pai, Juan Carlos, abdicar do trono. A cerimônia aconteceu na residência real espanhola, em Madrid. Felipe jurou fidelidade à Constituição e disse acreditar na unidade do país, que enfrenta o desejo de separação das regiões da Catalunha e do País Basco. Cerca de 10 mil pessoas aguardavam do lado de fora do prédio para saudar pela primeira vez o casal real. Ao lado da rainha Letícia, Felipe desfilou pelas ruas da cidade em carro aberto. Ainda em Madrid, cerca de 400 republicanos saíram em passeata para protestar contra a existência da monarquia no país, mas não houve confusão. Com 46 anos, Felipe é visto como a esperança para recuperar a credibilidade da família real, abalada após diversos escândalos durante os 39 anos do reinado de Juan Carlos. Pesquisador alemão é resgatado após ficar 12 dias preso em caverna. Johann Westhauser, de 52 anos, estava a 1.000 metros de profundidade na gruta mais profunda e estreita da Alemanha. Ele sofreu ferimentos na cabeça no último dia 8 e não conseguiu sair do local sozinho. Após o resgate, o alemão passou por exames médicos e foi encaminhado a um hospital da região.
Na Malásia, naufraga mais um barco que transportava imigrantes ilegais. Pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas e 18 já foram resgatadas. Na quarta-feira, um barco com 97 passageiros também sofreu um acidente. Segundo as autoridades, 20 pessoas continuam desaparecidas. Trabalhadores ferroviários da França voltam às ruas para protestar após 9 dias de greve. Esta é uma das paralisações mais longas da história do país. Os sindicatos protestam contra a reforma do setor, que deve ser votada pelo parlamento francês na próxima terça-feira. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E nós voltamos daqui a pouco com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. A gente se encontra então daqui a pouco. Até lá, uma boa noite para você. Saiba mais sobre a dengue no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.